Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade, que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique, militante da causa do patrimônio histórico, e hoje o nosso tema é a tragédia ali, né, do incêndio no chalé do Conde Prates. A gente até pode voltar, né, um pouquinho no tempo aí. A primeira edição do Resgatando foi exatamente sobre a questão de um incêndio lá na Catedral de Notre Dame, e hoje, infelizmente, a gente está falando sobre o incêndio no chalé do Conde Prates, né, que ocorreu na madrugada de segunda-feira, 26 de agosto, destruiu parte do chalé, é um bem tombado pelo patrimônio histórico, e a gente vai falar hoje sobre o chalé, a história do chalé, por que ele é tombado, quem foi, né, o Conde Prates, e vamos destacar mais uma vez outros episódios de incêndios, né, em patrimônios históricos que aconteceram aqui em Poços de Caldas ao longo dos anos. Tudo bem, Rafael? Isso aí, João. Então é um terrível acontecimento que teve em Poços, né? Para nossa história mesmo é triste demais, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente sempre avisa, né? Como a gente falou no primeiro programa, né? A questão do AVCB, né? Que é uma coisa muito importante. Parece que a gente né, pra estava segurança. adivinhando, né? Então, infelizmente, né? E aconteceu em Notre Dame, né? Aquele acidente lá, teve muita gente, né? Que ajudou e tudo mais, sim, por ser um patrimônio até considerado assim um patrimônio mundial, né? Sim. Então, por isso teve muita ajuda e tal. Mas aqui o sobrado também, né, de Conde de Pratos, aí, ele é muito importante para a história de Poços porque ele está presente desde 1886, né, praticamente ali quando foi inaugurada a estação ferroviária, né, pelo Dom Pedro II, já estava presente ali, né. Se confunde com a própria fundação da cidade, então, né? Com o surgimento de Poços de Caldas, sim, né? E para ver assim, né, como o casarão ele é tão bem interligado ali com a estação, né, que o complexo todo ali, na verdade, já faz parte inteiro no casarão e a estação desde o início, né, porque como vocês podem ver aqui, no início, ele tinha um formato acima de chalé, né, que ele foi sendo modificado, foi um dos casarões mais modificados em Poços de Caldas. Até né? o Rafael, antes de você continuar, é interessante a gente destacar que o local ali ele é conhecido por vários nomes, né? Chalé do Conde Prates, Casarão do Conde Prates, Sobrado do Conde Prates. Eu, particularmente, sempre me referi ou conheci o local como chalé, né? Mas tem pessoas aí que se referem como casarão, né? Mas como o Rafael está falando, ele surgiu inicialmente como um chalé. Né? Mesmo. Por isso que eu acho que é o nome, eu acho que seria mais adequado, né? Mesmo ele sofrendo transformações arquitetônicas aí ao longo dos anos. Né? Então, vocês podem ver aqui, né, ele tinha um formato mesmo, parece aqueles chalézinhos que tem, né, Campo Jordão e tudo mais, assim, né, que é um estilo, né, até alemão, né, o jeito dele, né, que com todos esses traços, mais que tem, assim. E aí esse tipo de casarões, né, naquela época era até, assim, diferente fazer, por isso que destacava muito, né. Não tinha muito desse tipo de construções, né, em Poços. E aí o Eduardo Prates, né, para quem não conhece, né, que é o Conde Prates. isso, então, o Conde Prates, né, ele sim, lá em São Paulo ele tinha uns palacetes lá, né, inclusive foi Na cidade de São Paulo. isso, na cidade de São Paulo. Certo. Inclusive lá, infelizmente até foi demolido, né, chegou por muitos anos ser até prefeitura de São Paulo, né, eram uns palacetes bem bonitos, né, que tinha lá. E ele, né, em Poços de Caldas, ele vinha para cá, mas para tirar umas férias, né? Um veraneio. Então. Né? E aí a família dele aqui, ele vinha aqui e ele tinha até uma torre, né, que foi construída lá no chalé para visitar, quer dizer, para visualizar a chegada do trem, porque ele tinha muito, né, essa ligação com o trem também. Ele fazia parte lá, né, da estrada de Mogiana também lá. Na parte de São Paulo ele tinha muitas fazendas também, então... Ele tinha o título de conde, né? Isso. Mas qual era a atividade econômica dele, do Conde Prates? Ele era fazendeiro? Tinha fazenda, né? Ele foi banqueiro também, né? Então ele tinha recurso, então, né, para construir esses palacetes. Né? Isso, aqui é a foto dele, o Conde Eduardo da Silva Prates, né? Eduardo da Silva Prates. Então, e aí ele fez o chalé aqui em Poços de Caldas, né? Inclusive, tem um episódio muito importante na nossa história, né? Que quando fez a inauguração da estação, o Dom Pedro estava passando ali, bem em frente do casarão, atolou, né, a charrete, né? Charrete. Não é charrete, né? No caso, seria
Aquela... Seria o que? Uma charrete, carroça, carruagem? É uma carruagem, isso, a carruagem dele, carruagem, né? Então tava passando Realeza ali, carruagem, né? Isso, carruagem. Então tava passando ali, né, e atolou. E aí o Barão do Campo Místico, né, até ajudou ali a retirar e tal. Tanto que tem um episódio que o pessoal até faz, né, que ele colocando a O roupa casaco, dele. né? O pessoal faz naquele turismo em cena, né, que e esse episódio então aconteceu exatamente em frente, o chalé do Conde Prates. Eu já tinha ouvido falar desse episódio aí do Dom Pedro, né, que ele foi passar e o Barão do Campo Místico, inclusive o Barão do Campo Místico recebeu esse nome, né, essa comenda, aí, vamos dizer assim, por conta de ter feito esse ato. Isso, né? Ele fez um ato, né, ele tinha feito ali, né, essa atitude que foi inesperado para o Dom Pedro, né? Sim. E o Dom Pedro era muito bonzinho, né? Qualquer coisa ele já surpreendeu ele, já considerava um barão e tudo mais. Já dava um título de nobreza. Né? Então já um título de nobreza, né? E então ele era até da Guarda Civil, ele, né? O Antônio Disney, né? Diniz. Falando Disney. E ela ajudou ele, então, a partir daí, então, ele começou a ser o Barão, né? E até agora a rua ali, que é Barão do Campo Místico, recebeu o nome dele, né? E aí o Eduardo da Silva Prates ali, né, falando dele novamente, como eu falei, tinha a torre, né? Ela foi demolida também anos depois, né? Então, é uma coisa que infelizmente acabou perdendo, né? Que tem a torre aqui. Tinha até essa aqui eu ainda não identifico o que era, parece que era uma casinha de boneca, alguma coisa ali que tinha na frente ali, tinha uma característica ali. E aí, com os anos depois, o chalé também foi sendo modificado, né? Entendi. A primeira modificação mesmo foi em 1915. E aí ele passou de chalé para sobrado. Isso, né? Tanto que nessa foto que é vista ali no Parque Afonso Junqueira, né? E vocês podem ver já que ele já lembra muito bem como ele está hoje em dia, concepção né? atual, que né? foi feita ali até a alteração e tal, né? E aí, então, a partir daí, outras modificações foram sendo feitas, né? Que em 1925 teve a outra alteração, que é aqui do lado, né? Ele aumentou, né? Aumentou pela primeira vez ali. E aí, anos depois, lá também em 1925, né? Que foi já... Aí ele começou já a aparecer com o atual, né? Entendi. Qual é o modelo com a concepção atual, né? Isso. Então foi só para a gente recordar, 1886, a construção do chalé. Isso. 1915, ele passou, né, ali por alterações e virou um sobrado. 1925, né, houve aí a ampliação dele do sobrado e a partir de 1928... Em 1928 essa foto que isso praticamente, que aí praticamente é o chalé atual, né? Isso. É o modelo arquitetônico atual, né? Sem muitas alterações. E depois, eu não sei se você tem essa informação, Rafael, até quando o Conde Prates foi proprietário do espaço ali? Então, essa informação realmente eu não tenho, João. Vamos dizer assim, que a partir do momento que ele faleceu, né? Aí aquela propriedade dele só foi passada para outros. Exatamente, eu fiz essa pergunta para o Rafael porque a gente sabe que ao longo da história, né, ao longo dos anos, o chalé do Conde Prates serviu para vários outros tipos de atividades, né? Inclusive atividades ali do poder público, né, Rafael? Foi Secretaria de Educação. Foi a 31ª Superintendência Regional de Ensino, que é um órgão estadual, já foi uma escola de inglês, né, uma escola de idiomas, a Peanuts, né, ficou muitos anos ali naquele espaço. Também, mais recentemente, foi ocupada pelo CESU, né, que é o centro ali de supletivo, né, também é um órgão estadual, e depois, posteriormente, o CESU, ele se transferiu ali para a Avenida João Pinheiro, e agora ele passa a usar o nome de SESEC. Então foram essas atividades que aconteceram ali. Depois eu acho que o Conde Prates, né, ou faleceu ou vendeu o imóvel, né, o Rafael, e deixou de ser uma residência de veraneio, né, para passar a ser um imóvel de repartição pública, né, estadual no caso, né, que é a Superintendência Regional de Ensino do Estado, né, e o CESU, né, hoje SESEC também é uma repartição pública estadual. E com todos esses, né, usos, utilizações que foram sendo feitos ali no casarão, né,
que ele acabou até sendo modificado internamente, né? Muita coisa. Ah, sim, também internamente. Então, muitas coisas ali já não tem tanta aparência como a gente tem, que era como na época do Talvez Conde. um dos detalhes ali que mais chama a atenção internamente ali no chalé é a escadaria, né, Rafael? Sim, escadaria, né? Escadaria toda de madeira. A primeira também, né? parte que entrava ali, né, tinha a escadaria e depois lá para trás tinha algumas escadarias que foram feitas posteriormente, né? Mas a original era a que tinha no início ali, primeiro que podia ser vista ali, mas infelizmente ela se perdeu. A escadaria se perdeu no incêndio? Sim. É. O incêndio que aconteceu aí detonou muitas partes internas, né? Então, logo a gente mostra aqui algumas fotos, né, para vocês verem a situação, E até no dia, até vou destacar uma outra questão, né? Como eu falei, o incêndio ele aconteceu na madrugada de segunda-feira, né, 26 de agosto, ali por volta de 1h30 da manhã, né? E depois os bombeiros ali ficaram ali a madrugada toda apagando o incêndio. E no dia seguinte, o próprio Rafael, né, passando ali em frente do chalé do Conde Prates, se identificou que tinha alguns pontos ali que estavam querendo voltar, né, a pegar fogo, né? Depois até o próprio bombeiro voltou lá no lugar. Sim. O bombeiro falou que, na verdade, o que estava acontecendo? Estava havendo ainda a queima da madeira, né? Mas que não havia risco de reignição do incêndio, né? É o termo técnico que eles usam, né? Reignição do incêndio. Exatamente. Né? Então, assim, logicamente que você vê fumaça saindo, né? Vê um pedacinho de brasa ali ainda, você pode ficar temeroso, assim, de que o fogo possa voltar, né, a consumir ali a parte do interna e externa do chalé, porque até fez uma matéria no Jornal da Cidade, quarta-feira, dia 28 de agosto, o Corpo de Bombeiros foi lá, fez uma vistoria também, acompanhada da Defesa Civil, e o bombeiro constatou que parte da estrutura interna do chalé do Conde Prates estava comprometida. Então, o que isso quer dizer que estava comprometido? Possivelmente vai precisar derrubar algumas estruturas ali para se reconstruir. Melhorar, né? E a boa notícia disso tudo, né, Rafael, é que o proprietário, né, do chalé do Conde Prates, né, o proprietário que adquiriu, né, o empresário Ronaldo Garcia, da Macro Construtora, confirmou que, apesar do incêndio, né, o projeto de revitalização que eles pretendem realizar no local está mantido. Está mantido, né? Então, é isso que a gente aguarda agora, né? Para que... O problema é que foi esse, né? Eles tinham já a ideia de restaurar toda aquela parte frontal, né? Sim. Que toda a entrada ali. E com esse acidente, né? Piorou, duplicou mais, né? O trabalho agora. O trabalho que agora o que vai acontecer? Vai precisar fazer uma limpeza interna, né? Muito abrangente, porque está cheio de entulho ali, resto do incêndio. Depois que fizer toda essa limpeza, talvez seja necessário fazer uma nova vistoria no local para ver o que vai precisar derrubar, o que vai poder ficar em pé, né? E vai demorar mais tempo, né, Rafael? Então... Além do que, de outra questão importante também que a gente tem que destacar, a questão burocrática do assunto, né? Sim. O projeto aí de revitalização do chalé do Conde Prates, ele foi apresentado na Secretaria Municipal de Planejamento em março desse ano. Se eu não me engano, a data é 19 de março. Ou seja, a partir disso, o projeto está tramitando ali internamente na CEPLAN, né, que é a Secretaria de Planejamento, até a CEPLAN dar o ok, né, para que possa ser feita a revitalização. Tem também, né, Rafael, a questão do CONDEFAT, né, o Conselho, né, do Patrimônio Histórico. Existe muito, né, questões que eles precisam analisar para poder aprovar esse projeto. Sim, né? Existem estruturas ali que, apesar do casarão ser tombado, nível 1, né, proteção máxima, que foi a partir de 2016 que ele acabou sendo tombado, né? Então, tem muitas restrições para poder fazer isso, né? Mas existe algumas partes até ali de trás, né? Como a gente foi falando que teve muitas modificações, né, durante os anos. A parte original do prédio é aquela da entrada, né? Que tem até aquela parte de pedra que a gente pode ver do lado ali, né? E até tem uma garagem lá também, né? Essa garagem aqui. Então, até ali é a parte do patrimônio original. Depois, a gente foi construído lá atrás do casarão, uma parte assim que pode-se dizer que seria um puxadinho, né? Sim. Então, aquilo ali seria até passível de demolição, né? Entendi. Se caso for necessário. Talvez não tenha tanto valor histórico. Isso, né? Então,
existem muitas restrições, mas existem coisas que podem ser feitas para poder, né, para poder preservar todo o casarão, né? Então é melhor ter que faça alguma coisa assim, que não seja tão histórico, né? Aquela demolição de uma parte não tão histórica, para poder o casarão ser revitalizado como toda a gente espera, né? É isso aí. A gente vai fazer uma breve pausa, a gente volta daqui a pouquinho com mais Chalé do Conde Prats. A energia que passa nas linhas de transmissão é responsável por transportar milhares de pessoas em todo o país. Elas levam energia a trens, metrôs, ônibus elétricos e semáforos em todo o Brasil. Você já imaginou que uma fogueira acesa próxima à vegetação pode virar um incêndio incontrolável? E isso pode causar a interrupção de energia, paralisando o transporte público. Fique ligado, não seja o causador de um incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. Ela poderia ter visto a filha crescer. Ele poderia ter se casado. Eles poderiam ter uma vida diferente. Ela poderia ter sido advogada. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E aí, pra onde você vai depois daqui? Quer uma dica? A gente tem várias. Viaje pelo Brasil e descubra o país que inspira nossos craques. Conheça Ilhabela, um arquipélago formado por 14 ilhas paradisíacas, ao lado de Ubatuba, uma costa de 100 quilômetros de lindas praias. Situada na Mata Atlântica, Ubatuba também é reconhecida por seus famosos restaurantes com opções para todos os gostos. Vá para Brotas, uma estância turística de natureza exuberante. Diversas opções de lazer, como a prática do ecoturismo por seus rios, lagos e cachoeiras. E Campos do Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira, um polo gastronômico com arquitetura impressionante e um delicioso clima de montanha. Curta mais sua viagem. Aproveite essa experiência por completo. Espetáculo dentro e fora de campo. Vá além do futebol, viaje pelo Brasil. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cineplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com Resgatando na edição de hoje, o Chalé do Conde Prats. E a gente estava conversando, né, Rafael, no bloco anterior a respeito dessas questões todas aí do chalé. E eu queria só destacar uma coisa que eu percebi nas fotos, né, internas após o incêndio, né? A gente estava falando aí da possibilidade de uma vistoria detectar que vai ter que se derrubar algumas partes lá. O que me chamou a atenção foram as paredes, né? A grossura das paredes, né? A grossura dos tijolos, né? Que aquele ali é o que a gente chama hoje popularmente de tijolo de demolição, né? Que é um tijolo muito mais grosso, né, do que é o vendido atualmente, né? E você vê que talvez essa robustez, né, na estrutura da casa impediu um prejuízo ainda maior, né, por conta do incêndio, né? Então podemos ver assim, né, que o casarão, né, toda a parte em volta, vamos dizer assim, a casca do casarão, sim, né, ficou intacta por causa. Eu acho assim que é bem forte, né, a estrutura. Né, isso, é o que eu tô falando. Eu acho que isso aí que ajudou a impedir um estrago ainda maior, né? Mas a que é de madeira, a gente falou da escada, mas ele não aguenta, não tem jeito, né? Fogo ali, não tem robustez. Pode ser uma madeira de lei quanto uma madeira mais inferior, que fogo é fogo, então, né? O fogo não vai conseguir. Que nem essas fotos até que eu tirei, né? Lá perto, lá com a autorização, né, da Macro lá. Vocês podem ver aqui, né, que o tijolo, do jeito que ele ficou, né, ele ficou até quase que intacto, né, não teve esse abalamento de estrutura, quebrando nada. Foi só a parte de madeira mesmo, né, que quando você disse até que eu identifiquei lá, realmente, eu estava lá olhando com ele lá e eu vi lá em cima pegando fogo, e lá dentro também estava pegando fogo ainda. Foi meio-dia mais ou menos, né, no dia depois do incêndio, né.
E aqui a parte de madeira começou, né, a cair, porque foi consumindo, não aguenta, né? Não aguenta. E era bem, né, antes até mesmo, né, de ter acontecido esse incêndio, eu fui lá, né, também com a permissão lá, e eu tirei fotos de vários locais lá, né, e a gente podia ver nas nossas fotos, né, vou mostrando aqui algumas, que a estrutura, assim, ela tava meio que caindo já, sabe, né, algumas coisas lá dentro, assim, né, de madeira, então já tava caindo, né. Então quando começou a pegar fogo, foi direto. Comprometeu ainda mais. Desabou, né? Tudo, né, então... É até triste, né, por ver assim que o que era muito histórico, né, que era a escada, né, que é como falamos, que foi o que desde da época quando o Conde estava aqui, né, e apesar de todas as estruturas que foram sendo modificadas, a escada foi o que foi mantido. E até é engraçado pensar, né, que depois do incêndio, essa parte aqui da parede, ela acabou sendo liberada. Pode ver que a parte que tem ali, que era antigamente, né, que era desde a época do Conde. Porque foi sendo feitas alterações, né, pintando por cima e tudo mais. É o reboco, né? Isso, né? Mas assim, até o pessoal quando faz a restauração do patrimônio, eles vão descascando a parede, né, para ver até a original. E esse Andy, ele acabou descobrindo bem essa parte, né? Entendi. Então ainda tem algumas coisas ali que eu acredito que, né, eles vão ver o que sobrou e tudo mais, parte de grade, tudo mais assim que está lá ainda preservado, para fazer uma restauração, né, que a gente espera, né, e mantém essas características, né, que eram principais desde o casarão, desde a época do Conde, né. Rafael, eu queria ler um trechinho aqui de um texto que o Rubens Caruso escreveu a respeito do Chalé do Conde Prates, no blog do Rubens, que é o Memória de Poços de Caldas. É um dos fotos até famosos que ele tem, né? Porque o Rubens foi um dos que conseguiu entrar lá dentro lá e tirou. E o Rubens escreveu esse texto que eu vou ler rapidamente aqui no dia 31 de maio de 2010, ou seja, ele deve ter escrito ele deve ter visitado o chalé alguns dias antes, né? Então, rapidamente aqui, ele chegou lá, né? Na época, até pouco tempo atrás, tinha um casal de caseiros, né, que morava lá para tomar conta do imóvel, né, justamente para evitar que as pessoas invadissem, né, depredassem, né, e coisas do tipo. E o Rubens chegou lá, ele se identificou, disse que estava fazendo ali uma pesquisa histórica realmente, né, e os caseiros deixaram, né, o Rubens entrar lá e visitar o imóvel, né, e fotografar e tudo mais. Então eu queria ler aqui, Rafael, esse trechinho aqui que eu acho que é muito interessante. Olha só. Subimos no caso, porque é ele, né, e os caseiros, né, subimos a escada de entrada e chegamos a um hall interno. Respeitosamente passamos direto por ali, pois é o espaço ocupado pelos moradores, e chegamos ao interior do casarão. Inacreditável o número de cômodos. Confesso que perdi a conta quando passaram de 30. As salas ligadas a estas, banheiros conjugados, muito difícil entender a distribuição. Talvez fossem diversas suítes, cada qual com uma sala, quem sabe. No casarão já funcionaram escolas e até mesmo a Delegacia Regional de Ensino, que é o que a gente falou no primeiro bloco, né? Então olha só para você ver a complexidade, né, da estrutura interna ali do chalé, né? Você imagina, o Rubens contou 30, né, e depois de 30 ele parou de contar. Verdade. E aí depois ele completa aqui, ó, pouco restou das louças, uma ou outra pia ou vaso. Há uma belíssima escada de madeira, que é a escada que a gente estava falando agora há pouco aqui, né? Com detalhes torneados, que não parece ser do projeto original, mas fruto de uma adaptação ainda muito bem conservada. Aí depois ele disse assim também, ó, outro detalhe interessante. Janelas altas, corredores longos, pé direito de castelo. Visitar o casarão é uma volta ao passado, imaginar a riqueza que ali esteve, o mobiliário, as pessoas. Há uma lenda que em certas noites é possível ouvir os passos do Conde. Não acredito nessas coisas. Por garantia, sai de lá antes de escurecer. Eu não sabia dessa lenda, não sabia? Então, né? Como os casarões, né, que acabam ficando meio que abandonados, assim, né? Todo mundo tendo esse medo, né? Tanto que quando eu entrei lá, quando ele desligou, né, toda a luz, né? Você podia ir passando pelo corredor, assim, né? Eu sempre, nossa...
Imagina, né? Já Entrar dava de noite que, lá. de noite, né? Com pouca iluminação, né? É complicado, né? Um detalhe interessante também que a gente tem que destacar, né, o Rafael, a respeito aí do chalé, a gente falou aí ao longo dos anos aí que ele foi ocupado, escola de inglês, superintendência de ensino, né, o SESU, e a gente tem que destacar também que antes desse projeto de revitalização que a gente comentou no bloco anterior, houve aí também uma movimentação para que o chalé do Conde Prates se transformasse num espaço cultural. E esse projeto, vamos dizer assim, ele aconteceu ainda durante o período em que o chalé tinha um outro proprietário, que no caso era o empresário Sebastião da Costa Abrantes, falecido Sebastião Abrantes, né, proprietário ali do Joy Hotel. E ele era o proprietário anterior, né, à compra aí do Ronaldo Garcia da Macro, e chegou-se a cogitar uma possibilidade de se transformar aquele espaço, né, num centro cultural, né. Na verdade, quem apresentou esse projeto aí de transformação do Chalé do Conde Prates num centro cultural foi o produtor cultural, né, sem trocadilho nenhum, né, o Giovanni Dias, que ele chegou a ser presidente ali do Instituto Cultural Companhia Bela de Artes, né? Mas aí pelo jeito o projeto não vingou, né, Rafael? Não deu certo, isso aí eu acho que é interessante. Também eu queria destacar uma questão muito interessante, né? Apesar aí do chalé ter sido construído em 1886, só em 2016 que ele de fato foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Poços de Caldas, né? O casarão, né, eu acho assim que ele tinha muitas possibilidades para poder fazer alguma coisa ali, né? Coisa que você estava falando aí, né, de fantasma, alguma coisa ali, né? É até uma espírito, ideia, né? É até uma ideia, né, de fazer ali uns Cape Hotel, né, que tem em vários lugares, tem em São Paulo, tem assim que o pessoal entraria num lugar ali para poder desvendar um mistério, alguma coisa assim, e seria algum tema de terror, alguma coisa assim, né? Dá para fazer esse imposto em muitos lugares. Mas ali também dava para ser, né, até clínica, dava para ser biblioteca, então tem muitas ideias. Inclusive até falei isso na Câmara, né, em 2018, né, falei lá umas sugestões assim, mas já lá já tinha, né, a intenção já de fazer o projeto que foi apresentado na Câmara. Né? De revitalização. Inclusive esse projeto de revitalização ali do chalé, ele foi apresentado oficialmente, né, para a população no dia 12 de agosto, né, numa reunião ali na Câmara Municipal. Como eu disse no bloco anterior, o projeto foi protocolado na Secretaria de Planejamento no dia 19 de março desse ano, né? Mas era um projeto até então interno, né, Rafael? Era só ali os servidores da Secretaria que tinham acesso ao que seria feito, né? Eles estavam analisando também, né, para ver o que podia ser. E agora em agosto, né, 12 de agosto, foi numa segunda-feira, que foi apresentado de fato, né, o que será feito, né, do Chalé do Conde Prates, né? Inclusive eles apresentaram ali a estrutura que eles vão fazer logo acima ali, né, do chalé, que vai ser um hotel, né? Isso. Ali o chalé, fazer um hotel, né? O chalé vai ser transformado num restaurante, né? Vai ser transformado num restaurante. Logicamente que, como o Rafael disse, ele tem várias possibilidades, apesar de inicialmente ter essa questão aí do restaurante, ele pode também ter espaços ali para ser um centro cultural, né? Vai ser ali uma remodelação não só no chalé do Conde Prates, mas também ali ao longo daquele espaço todo ali, né, Rafael? Até chegar na contrapartida, né? Contrapartida, que eles vão, né, ajudar aí também. Eles vão fazer toda a revitalização daquele trecho ali, que tem o Memorial do Imigrante, o xadrez gigante, né? Até a parte da estação. A parte da estação. A estação em si não vai receber, eu acho que nenhuma intervenção, né? Mas aquele entorno ali da estação vai receber, até tem um nome, né? Como é que chama ali? Praça Paul Harris, né? Não, a Praça Paul Harris. Não, mas o termo que o pessoal ali da construtora usou é plano de ocupação, tem um nome lá, é um nome técnico, né? Que eles utilizam quando fazem esse tipo de contrapartida, mas de fato, pelas imagens do projeto, vai ficar melhor do que está atualmente. Ah, né, sim. Com certeza, eu acho que né? vai ficar mais legal, né? O projeto aqui, né, que tem todo o espaço do casarão, mais ali a parte da praça, né? Ele acaba ajudando, né? Porque é um espaço que hoje em dia tá praticamente abandonado, né? A gente vê os trilhos ali do jeito que tá, né? Tudo. O próprio Memorial do Imigrante, né? O Imigrante também recebe. Vira e mexe, ele recebe ações de vandalismo ali. Então, assim, é uma área ali que eu acho particularmente que é pouco utilizada, né? Uma área muito nobre aqui do centro de Poços de Caldas. Mas ele tem sido pouco utilizado, né? E aí, quando você não ocupa os espaços, né, o que acontece? Você abre
espaço, né, literalmente, para vândalos, né, usuários de droga, desocupados e tudo mais. Né? Então, a revitalização daquele pedaço todo ali, tanto o chalé quanto a Praça Paul Harris, né, eu acho que vai ser um ganho para o município. Né? Então, essa revitalização é muito importante, principalmente, né, para tirar essas possibilidades de vandalismo, né? Porque enquanto tiver habitação, tiver gente ali, que nem eles até sugeriram no projeto de ter ali uns vagões, né, de lanche ali e tudo mais ali, que você vê, né, o pessoal ainda não é consumir também, então as pessoas acabam, né? Você levaria público para um espaço, né? Ou seja, tendo público no espaço, está ocorrendo a ocupação. Com a ocupação não abre espaço para o vandalismo, né? Sim, então. Poderia ser interessante nessa questão aí do trailer de lanche. Poderia, inclusive, eu não sei se seriam novos trailers de lanche, né, Rafael? Ou se seria uma migração daqueles trailers ali do Parque Zé Afonso Junqueiro para aquele espaço. Então, é uma sugestão que eles fizeram, né? Tem a possibilidade até de fazer outras coisas ali, talvez uma locomotiva ali, né? Para o Museu Ferroviário, talvez, que a gente sempre sonha que aconteça. Já que o trem não está saindo por enquanto, né? Eu acho que para a preservação da memória seria muito interessante um museu ferroviário ali, né, Rafael? Até porque, né, a gente teve aí recentemente aquele encontro de ferromodelismo, né, que até o Rafael em programas anteriores ele destacou que ia ocorrer em Águas da Prata, né? Isso vai acontecer. Então, assim, 16 de novembro vocês podem ir lá, que vai estar acontecendo, vai ser no sábado e no domingo, né? Vai estar acontecendo o evento de ferromodelismo lá, vai ser bem bacana. E seria tudo a ver, né? Um evento de ferromodelismo ali, né? Do lado da estação, né? Também o museu, propriamente dito, né? Então seria muito, muito interessante, né? Seriam formas, né, de uma ocupação que seria não só com objetivo cultural, mas também turístico, né? Isso, então. Porque, assim, né, tendo essa revitalização de todo o espaço ali, vai valorizar tanto o patrimônio, né, como, vamos dizer assim, espaço para o pessoal ali, né, fazer alguma coisa, né, até esporte, alguma coisa assim, né, vamos dizer que tem o xadrez, né, então pode fazer algum evento de alguma outra coisa ali, sendo um espaço bacana para o pessoal dançar, por exemplo, né, dança de rua, que o pessoal até quer um espaço para fazer, né, então ficaria legal para poder essas coisas, né, vai beneficiar muitas questões. Mas um ponto muito importante que a gente tem que focar é que tanto o casarão, que é um patrimônio histórico, tanto a estação também ferroviária, que é ali pertinho, né? E tem outros também, a Urca, tem o museu, tem a prefeitura e tudo mais, que são os locais que foram tombados, é necessário ter a segurança, né? O VCB, né? Que é o auto vistoria do Corpo de Bombeiros, que é uma coisa que não pode faltar, porque apesar de ter a necessidade de fazer modificações, talvez, né? Que recentemente foi feita até uma modificação no edifício Bauxita, né? Que foi colocado lá em cima, atrás dele, na verdade, né? Uma parte de saída de incêndio lá, né? Então ele ficou toda a parte do edifício Bauxita, né? Que vocês podem ver aqui. Esteticamente deu uma diferença, um impacto ali, né? Mas pelo menos deu uma segurança para o local, né? Porque imagina, se pega fogo num local desse, só tem que ter uma saída de incêndio, né? Então essas modificações talvez precisam ser analisadas, né? De colocar para um patrimônio, assim. Mas é preciso pensar a parte estética para não ficar um trambolho, vamos dizer assim. Não descaracterizar tanto, né? Sobre essa questão aí do AVCB, só para a gente concluir o programa, o Rafael, o promotor Sidney Bott, né? Ele encaminhou no ano passado, 2018, para o Corpo de Bombeiros uma relação de bens tombados pelo patrimônio histórico em Poços de Caldas. Eu dei uma olhada na lista, ele tem mais de 70 pontos aqui na cidade que são passíveis de tombamento, e ele enviou esse material para o Corpo de Bombeiros justamente para o Corpo de Bombeiros, sempre que possível, fizesse a vistoria nesses locais. Até porque muitos deles, como o Rafael está dizendo, não tem o devido AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Então, o próprio promotor Sidney Bott, ele reconhece, né, no ofício encaminhado depois à imprensa, né, para dar explicações a respeito dessa questão, que a equipe do Corpo de Bombeiros é pequena para atender essa questão das vistorias, né? Então, assim, não é possível você pegar e fazer todas as vistorias ao mesmo tempo, né? Então, eu não sei qual é o estágio dessas vistorias que o Corpo de Bombeiros fez, né? Mas, de qualquer forma, o Ministério Público já fez o alerta desde o ano passado, né, que esses imóveis precisam passar pela vistoria. Então, mas entre vários patrimônios, né, eu acho que eu preciso ter um foco ali, né, para o pessoal proteger mesmo.
a estação que ela está abandonada praticamente, né? A estrutura dela, né? Precisa de manutenção. A Urca também, que ela está até com rachaduras lá, então a estrutura também está complicada. Precisa também dar uma melhoria para isso. O museu, por causa de todo o conteúdo que ele tem, né, precisa de uma segurança. Aí não é só a parte arquitetônica, né, a parte também do acervo. E né? do acervo, né? Que não pode acontecer de forma alguma que a gente, né, aconteceu no Museu Nacional, né? Você vê? Exatamente. São histórias de posto ali que tem que ser preservado. E tem também o casarão do Country Club, né, que ele também está precisando de melhorias. Sim. E o aeroporto, né, que a gente até falou no programa anterior um pouquinho ali, né, do Getúlio Vargas, o Assis Figueiredo que inaugurou, né? E o aeroporto então, mais do que nunca, né, Rafael? Porque com o fim do programa Voa em Minas, né, do governo do estado, até então tinha ali os voos regulares para Belo Horizonte, e com o fim do programa ele vai continuar sendo subutilizado por enquanto, né? Então, como ele vai ser subutilizado, ele fica esquecido, né? Sim. E não deixando também de falar dos pontos turísticos, né? Que nem a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês, que já sofreu um vandalismo lá, né? Exatamente. E até então, nada foi feito lá para reconstruir a casa de chá, né? E a Pedra Balão também, que sofreu um incêndio, né? Que foi causado lá no próximo lá. E a Serra São Domingos também, que quase todo ano acontece. É alvo de... A gente teve recentemente, agora em agosto, né, em uma semana, 2 incêndios na Serra São Domingos, né? Esse da Pedra Balão é que o Rafael se referiu, e teve depois um segundo que aconteceu ali no comecinho da serra, ali, onde tem a estrada de asfalto que leva ali pro alto da Serra de São Domingos. Mas o bombeiro agiu rápido aí nos 2 casos e impediu, né, um desastre ainda maior. Então, mas é isso aí. Então, chegamos ao fim de mais um programa Resgatando. Quem quiser assistir mais uma vez esse programa ou qualquer outro programa do nosso acervo de memória, né, preservação do patrimônio inclusive histórico. Esse assunto foi o que a gente falou no primeiro programa. Quem quiser assistir o Resgatando 1, né, o episódio o primeiro número Resgatando, vocês podem ver lá também, né, os acidentes que já aconteceram em Poço, né? Nós destacamos listando alguns aí, né, que teve o Cassino ao Ponto, teve o Palace Cassino, né, também. A boate do Palace Cassino, isso, né? O Pré Santa Cruz também acabou sofrendo. O próprio Recanto Japonês que o Rafael mencionou aqui agora há pouco. Então, quem quiser reassistir ou assistir pela primeira vez o episódio 1, né, que a gente destacou a Catedral de Notre Dame, né? Isso. E depois a gente falou também sobre incêndios em patrimônio histórico. É só entrar lá no nosso canal no YouTube, ou então também estão disponíveis aqui na página do Jornal da Cidade no Facebook. Semana que vem a gente está aqui de volta, né? Com mais um tema ligado ao patrimônio e à preservação da memória. A gente se vê.